E no princípio era o caos, e no princípio era o cosmos. Essa pode ser uma forma de traduzir o signo de Peixes. Quando a gente fala do imanifesto, do incriado, do incoerente, do inexistente. Como o signo de Peixes representa a nossa imaginação e aonde ela pode nos levar, à medida que a gente pega essa imaginação e vai colocando na nossa realidade, a gente se move em direção à sua realização. Consequentemente, as coisas durante o nosso caminho não acontecerão exatamente como a gente encontra na nossa perfeita imaginação. Mas essa é a forma da gente se criar. Se Peixes é o cosmos, se Peixes é o caos, Peixes inclui todos os outros signos. Porém, Peixes é o signo sem forma. Se não existe forma, não existe consciência. Então, Peixes representa todos os signos, ao mesmo tempo que ele representa nenhum signo. Então, quando a gente se conecta com Peixes, a gente se dilui nesse tudo, nesse nada. Quando a gente observa o símbolo do Yin Yang, a gente vê uma parte preta e uma parte branca. A gente pode observar esse símbolo também como dois peixes. E aí você me pergunta, então o signo de Peixes representa o símbolo do Yin Yang? Sim e não. O Yin Yang representa o símbolo da totalidade, da espiritualidade. Quando a gente fala do signo de Peixes, a gente fala de temas voltados para a espiritualidade, não apenas, claro. Mas uma das formas da gente observar o signo de Peixes é a partir dessa compreensão dessas questões inexistentes, dessas questões insondáveis do sagrado. Então, espiritualidade é apenas isso? Para a gente desenvolver espiritualidade, a gente tem que desenvolver apenas o signo de Peixes? Não necessariamente. A gente pode entender o símbolo do Yin Yang como os dois peixes do signo de Peixes apenas como a face do espiritual. Quando a gente investiga o símbolo do Yin Yang, a gente encontra as duas polaridades, os 4 elementos e os 12 signos. Portanto, a espiritualidade não é apenas os temas de Peixes. Espiritualidade é também você honrar a sua vontade. Espiritualidade é você cuidar do seu dinheiro. Espiritualidade é você aprender, é você estudar. Espiritualidade é você cuidar da sua família. Espiritualidade é você honrar o seu nome. Espiritualidade é você trabalhar, é você se relacionar, é você se investigar e observar os traumas que você passou na sua vida. Espiritualidade pode ser a sua religião. Espiritualidade pode ser a sua profissão e os seus amigos. Espiritualidade é todos os signos. Mas quando a gente fala dos temas espiritualistas, a gente pode dizer que eles estão retratados mais no signo de Peixes. Porque a partir do signo de Peixes, a partir do cosmos e do caos, a gente encontra todos os outros. Nessa carta a gente observa Netuno, o regente de Peixes, uma das faces do sagrado. Aqui a gente vê esse deus dos mares, dos oceanos, segurando os dois peixes que estão interligados por um fio que conecta entre as suas bocas. O cordão de prata, que liga a matéria ao espírito. Porém, ele está submerso nas águas. Ele está submerso na imaginação. Como eu disse, o signo de Peixes vai representar todo o incriado. A partir da criação da consciência, a gente faz o retorno para essa mesma fonte. Mas precisa ser com luz. Precisa ser com a nossa experiência de vida. O signo de Peixes ele está conectado diretamente com a fé também. E quando a gente fala de fé, a gente não está falando de religião. É uma coisa intrinsecamente pessoal no coração de cada pessoa. Eu poderia dizer que a fé é o pão nosso de cada dia. Cada dia a gente pode aprender um pouco mais. Cada dia a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa luz. Quando a gente pede que seja feita a vossa vontade, eu poderia dizer que essa deveria ser uma máxima no nosso caminho de desenvolvimento espiritual. No nosso caminho a gente vai aceitando a vontade do sagrado à medida que a gente também não aceita o que nos acontece, pelo menos não tudo. E isso é o que a gente precisa realmente para poder desenvolver consciência.
Quando eu falo da necessidade da gente relativizar o ego no nosso caminho, é sobre isso que eu estou falando. A gente tem a nossa vontade, a gente tem o nosso querer. Mas o que a gente precisa para a nossa evolução nem sempre a gente sabe. E aí a gente vai trilhando o nosso caminho porque nem sempre a gente tem o que fazer com o que nos acontece. Porém, a gente também não vai deixar de lutar, de ficar bravo, indignado, frustrado. É como se fosse uma luta contra o nosso próprio destino. Se a gente fosse se observar com cuidado, a gente gostaria de alcançar um nível de consciência elevado, mas a partir de como a gente está hoje. E isso nem sempre é possível. Basta você olhar há 10 anos atrás na sua vida e observar o quanto você já mudou, por exemplo. Você acha que há 10 anos atrás você poderia alcançar um grande nível de consciência? Daqui a 10 anos, observe seus dias atuais e observe ainda mais o quanto você já evoluiu. Essa evolução se dá a partir da luta e da entrega. Quando a gente diz perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, de todos os perdões, o que a gente deve buscar diariamente é o auto-perdão. O auto-perdão ele vai representar uma limpeza de consciência, você ficar em paz com o que você fez, principalmente se você estiver arrependido. O que você fez um dia, talvez hoje em dia você não faça novamente, porque você já não é mais a mesma pessoa. Então, quando a gente pede perdão pelas nossas ofensas, a gente precisa também perdoar aqueles que nos ofendem. É difícil às vezes. Quando Jesus olhou para aqueles que faziam mal a ele e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quantas vezes a gente passa por situações onde a gente vai ter realmente uma clareza sobre o que a gente fez apenas um tempo depois? Quantas vezes a gente passa por situações onde as pessoas fazem coisas com a gente que parece inaceitável, imperdoável? Então, quando a gente fala desse auto-perdão, das ofensas, a gente está falando de desafios diários. A gente não pode querer resolver tudo e perdoar tudo e se dissolver tudo e se redimir de tudo de uma vez. Nem é possível e a gente acaba caindo em fantasia se a gente tenta forçar a barra. Você pode mentir para qualquer pessoa na sua vida ao seu redor, menos para você mesmo, menos para o seu contato com a espiritualidade. E quem tem sensibilidade vai sentir a sua verdade ou a sua mentira. Quando a gente fala do sagrado e relaciona ele com os 12 signos, a gente pode entender que o sagrado é um prisma de 12 lados. Então, cada um de nós, à sua maneira, vai compreender e vai observar um lado desse prisma. Então, o estudo dos 12 signos vai nos ajudar a entender de infinitas formas, a partir de infinitos caminhos, como chegar nesse sagrado. Cada um tem o seu modo, todas as verdades devem ser incluídas. Quando a gente fala de todos esses temas do signo de Peixes e de todos os signos, a gente está falando de uma variedade humana muito grande. Apesar da gente estar cercado de amor universal, apesar da gente estar cercado do acolhimento do sagrado, quando a gente lida com outras pessoas, a gente precisa ter um limite necessário para não se machucar, apesar disso ser inevitável às vezes. Eu digo isso porque você só conhece de verdade uma pessoa quando você emite verdadeiramente a sua luz. E quando eu falo de você emitir a sua luz, eu estou falando de você seguir a sua vontade, de você buscar a realização dos seus sonhos, sem ouvir nada e nem ninguém. Quando você ousa fazer isso, você estará emitindo a sua luz. E quando você emite a sua luz, você ilumina as sombras ao seu redor. Você ilumina a sombra das pessoas ao seu redor. E aí você vai conseguir conhecer verdadeiramente se eles te amam ou não. Isso poderá fazer com que as sombras deles ficarão expostas, porque você estará mostrando para eles o que eles precisam lidar nos seus caminhos. E aí o desafio acontece. Essas pessoas te amam por inteiro ou amam apenas uma parte sua que agrada aos olhos deles? Claro que isso serve também para a nossa vida. Quando alguém ousa seguir o seu próprio caminho, o seu próprio sonho, se a gente não estiver fazendo o mesmo pela nossa vida, a gente também pode ficar incomodado. Isso deve ser lembrado também.
Portanto, só tenha certeza do amor de outra pessoa por você quando você se colocar por completo na sua vida. Você sabe que em muitos momentos você estará se limitando para poder se encaixar naquele ambiente junto daquelas pessoas. Porque se você for se colocar por completo, o que era amor pode virar vergonha. Então aqueles que diziam te amar podem passar a ter vergonha de você porque você está sendo muito audacioso, você está sendo muito verdadeiro, você está sendo muito diferente. Então eles vão sentir vergonha, alguns. Nessa hora e apenas nessa hora, você pode acreditar ou não se alguém te ama de verdade. E isso nos leva e nos lembra que o único e verdadeiro amor que a gente deve buscar é o amor pelo sagrado. E o sagrado é você. E o sagrado é a sua espiritualidade, o seu contato íntimo com a sua natureza. Lembrando que é impossível você sentir realmente amor por você mesmo se você não considerar também as suas chagas. Porque dessa forma você não pode esperar amor dos outros se você não faz isso por você mesmo, pela sua inteireza. E se tudo lhe for tirado? E se não lhe sobrar nada? Nada material, nenhuma palavra a dizer, apenas você, o seu corpo e a sua consciência. Você conseguiria ser amado? Você conseguiria se amar por completo? Então, quando a gente evolui o signo de peixes na nossa vida, quando a gente desenvolve esse signo de fato, a gente vai entender que tudo está no mesmo oceano. Porém, é apenas mais uma das etapas. A gente deve considerar as outras também. Então a gente vai encontrando os vários paradoxos pela vida. Uma coisa que parece contrária à outra, que parece contrária à outra, que parece contrária à outra, mas que devem ser todas incluídas. Ao mesmo tempo que você vai rejeitar algumas, você vai amar as outras. No fim das contas, o que lhe resta é compreender que estamos todos no mesmo oceano, no mesmo caos, no mesmo cosmos. Depois do cosmos, depois do caos, a gente encontra o Big Bang, a gente encontra o Fiat Lux, a gente encontra a nossa respiração, a gente encontra a nossa existência, a gente encontra a nossa vontade, a gente encontra o nosso despertar, e o nosso despertar é constante. Todo dia um pouco, todo dia o pão nosso nos é oferecido. Então você sai dos sonhos, você sai da sua imaginação, você sai de peixes e vai para Áries. Áries é a sua vontade. A sua vontade importa. O que você deseja importa apenas a você. A sua vontade é a sua espada. A gente inaugura o zodíaco com a nossa vontade. Durante o caminho, a gente vai reformulando a nossa vontade com a vontade do sagrado. Mas você precisa dos seus limites e você precisa lembrar o tempo todo que ninguém nunca vai fazer e trilhar o seu caminho por você. Então a astrologia nos lembra, e a astrologia nos mostra, a astrologia nos ilustra a forma como a vida pode ser compreendida. Porém, cada mapa é um mapa, cada pessoa tem a sua forma particular de compreender a vida. Cada pessoa tem a sua forma de se reconectar com o sagrado. O seu mapa, ele vai representar tanto o seu potencial quanto a sua forma de retorno ao sagrado. Dito isso, nós finalizamos a nossa jornada.